e amigos, antes de mais deixem-me repetir o agradecimento que a Isabel já aqui fez a todos os que permitiram aqueles que tornaram possível esta belíssima feijoada e em particular ali à Maria José um agradecimento por este belo almoço. Um almoço que é de comemoração do 25 de Abril. Há 43 anos, daqui a mais ou menos 24 horas, pouco mais, há 43 anos atrás, estava em marcha, lançado pelo movimento das Forças Armadas, os Capitães de Abril, um plano que haveria de pôr fim àquela que foi e é até hoje a mais longa ditadura na Europa. 48 anos de ditadura fascista, em que finalmente, na madrugada de 25 de Abril de 1974, os militares, os capitães de Abril, finalmente puseram fim. Mas, temos de dizer, tendo os militares de Abril, os capitães de Abril, tido esta responsabilidade, esta coragem de tomar em mãos o ato decisivo que poria fim à ditadura, a verdade é que o 25 de Abril foi mais do que um dia, foi mais do que o dia 25 de Abril. O 25 de Abril foi toda uma série de anos ao longo das quais os trabalhadores, o povo português, desenvolveram uma luta persistente, tenaz, contra a ditadura, contra o fascismo e pela liberdade e pela democracia. Os Capitães de Abril, e por isso merecem o nosso agradecimento e reconhecimento, foram os intérpretes finais, digamos assim, dessa vontade de todo um povo que ao longo de anos lutou por esse dia que haveria de chegar e que chegou finalmente a 25 de Abril de 74, da liberdade e da democracia. Mas quando lembramos o 25 de Abril, temos que lembrar mais do que a madrugada e o dia 25, temos que lembrar todos estes anos de luta tenaz, persistente, ao longo dos quais este partido, o nosso partido, o Partido Comunista Português, teve um papel destacado, esteve na primeira linha de todos os pequenos e grandes combates, todas as pequenas e grandes lutas, nas cidades, nos campos, de norte a sul do país, os combates que permitiram ir isolando a ditadura, isolando o fascismo, alargar o campo das forças democráticas, o que finalmente permitiu derrubar o fascismo. Quando pensamos nas lutas travadas nos campos, pelas 40 horas, por melhores salários, melhores condições de trabalho, as lutas nas cidades, em particular aqui nas grandes concentrações, nos grandes polos industriais, as lutas dos estudantes, as lutas ao longo dos anos 60, todas as lutas e manifestações contra a guerra colonial. Aí, em todas e cada uma dessas lutas, na primeira linha de combate, a organizarem os trabalhadores, a organizarem o povo, estavam os comunistas e o seu partido, o Partido Comunista Português. E o 25 de Abril foi tudo isto. Foi todo o tempo que antecedeu o dia 25 de Abril, mas também foi mais do que isto. Foi todo o tempo que veio a seguir ao dia 25 de Abril, porque a Revolução não se fez num dia. É bom lembrarmos que no próprio dia 25, assim lá para o final do dia, e no dia a seguir, já quando apresentaram a Junta de Salvação Nacional, o seu presidente, o Spínola, ainda tinha dúvidas sobre os presos políticos deviam ou não ser libertados. Ainda tinha dúvidas sobre essa coisa da legalização dos partidos, ou pelo menos sobre a legalização, não é? Uma das questões que ele levantou foi da questão da legalização do Avante. A gente legaliza o PCP, mas se calhar o Avante foi preciso que lhe dissessem que não seria ele a impedir aquilo que o fascismo não conseguiu impedir durante 48 anos, porque é bom lembrar também que a ordem que desde muito cedo o regime fascista deu de legalização dos partidos foi uma ordem acatada por todos, menos por pelo Partido Comunista Português, que resistiu todos os anos com o seu jornal O Avante, que é ainda hoje um caso único a nível mundial de persistência, duração de um jornal que saiu ininterruptamente em condições de clandestinidade. Ainda hoje é um caso único a nível mundial. E, portanto, isto para vos dizer que a revolução que começou a 25 de Abril continuou nos tempos que se seguiriam, e também aí o nosso partido, o Partido Comunista Português, esteve organizando, mobilizando as populações, organizando o povo para as pequenas e grandes lutas, esteve sempre na linha da frente. E foi tudo conseguido, tudo fruto de muita luta. Nada foi oferecido, nada nos foi oferecido. Se é verdade que houve logo ali um conjunto de liberdades formais que foram reconhecidas,
outro remédio não tinham também, mas a verdade é que tudo o resto, todas as grandes conquistas que nós hoje associamos ao 25 de Abril e que ficaram inscritas na Constituição da República, todas elas foram fruto de muita luta e de um árduo trabalho das populações e do povo que incansavelmente e muitas vezes até à frente do poder político. O poder político não tinha vontade para isso, mas era obrigado a ir atrás, porque as populações exigiam, mobilizavam-se, vinham com as reivindicações para cima da mesa e eles não tinham outra solução que vir atrás e consagrar essas reivindicações que as populações, que o povo, pelos quais lutavam. Isto dá-nos ensinamentos também para o tempo de hoje. Enfim, nós sabemos os tempos que seguiram, principalmente depois de aprovada a Constituição da República, foram tempos em que alguns estavam na Assembleia Constituinte, lá na Assembleia da República hoje a aprovar a Constituição e já estavam ao mesmo tempo a pensar como é que iam fazer para pôr em causa tudo aquilo que estavam ali a aprovar. Nós temos uma Constituição que ainda hoje, apesar de muitas alterações que já lá introduziram, é uma Constituição que garante um conjunto de direitos muito amplos à saúde, à educação, à segurança social, à habitação, direito à cultura, para além das liberdades de organização no plano político, associativo, sindical, um conjunto muito amplo de liberdades e garantias que ali estão consagradas, um caminho que aponta para o desenvolvimento do país, um país soberano, independente, mas alguns, no momento em que estavam a aprovar tudo isto, já estavam a pensar como é que iam fazer para pôr todas e cada uma destas conquistas em causa. E os anos que seguiram foram os anos em que esses, com responsabilidades a partir dos sucessivos governos, PS, PSD, CDS, foram pondo, passo a passo, foram pondo em causa todas e cada uma das conquistas que ficaram inscritas na Revolução. Foram os anos da Contra-Revolução, período ao longo do qual, também na linha da frente da resistência, do combate contra essa intenção de pôr em causa as conquistas do 25 de Abril, lá teve este partido, o Partido Comunista Português, e as populações que com ele, e o povo que com ele assumiram a defesa das conquistas do 25 de Abril. Foram vários governos, foram mais de 40 anos, e vários governos, ora PS, ora PSD, CDS, com esta característica. Cada um que vinha a seguir levava sempre um bocado mais longe o ataque que o anterior tinha feito contra as conquistas do 25 de Abril. Até que tivemos o último governo PSD-CDS, que foi, como todos sabem, aquele que mais longe levou esse ataque às conquistas do 25 de Abril. São anos ainda muito presentes nas nossas vidas, pois as consequências ainda estão presentes na nossa vida, e portanto temos ainda muito presente o que foi a ação destruidora desse governo, que levou a uma vaga de imigração como nunca tivemos desde o 25 de Abril. Só é preciso recuar até ao fascismo para encontrar uma vaga de imigração como a que tivemos nos 4 anos de governo do PSD e do CDS. A pobreza a explodir aí para níveis também nunca vistos, não é? Fenómenos como a fome, que a gente pensava que tinham ficado lá atrás e que voltaram a entrar na casa dos portugueses, o desemprego, enfim, tudo isso. É bom lembrar, apesar de felizmente isto ter sido ultrapassado, é bom lembrar o que significaram estes 4 anos, para lembrar também a importância de, há pouco mais de ano e meio, ter sido possível derrotar finalmente a ação deste governo do PSD e do CDS. Ter sido possível correr finalmente, numa altura em que eles já se preparavam para mais 4 anos, a levarem por diante aquilo que fizeram e levarem mais longe aquilo que tinham feito nos últimos 4 anos. É bom lembrar o significado muito importante da derrota destes 2 partidos, derrota para a qual teve um papel essencial, determinante, poderíamos dizer, até pela iniciativa que teve o Partido Comunista Português. Foi o único partido que no dia das eleições disse: eles não ganharam, eles perderam. E é possível correr com eles, assim os outros estejam na disposição de o fazer. Eles estão em minoria na Assembleia da República e, portanto, só formarão governo se o Partido Socialista quiser. Estamos agora a completar pouco mais de 1 ano e meio de um governo do Partido Socialista. Um governo que tomou posse na sequência de posições conjuntas, de uma posição conjunta que foi assumida pelo Partido Comunista Português, onde ficaram inscritos compromissos concretos de devolução aos trabalhadores, ao povo português, de direitos e de rendimentos que lhes tinham sido roubados nos anos do governo PSD-CDS. E já alguma coisa foi recuperada, camaradas e amigos, no plano
dos rendimentos. Foi possível travar outras coisas que os outros teriam levado por diante se lá estivessem, mas também sabemos, e temos de o lembrar numa altura destas, que é muito ainda aquilo que falta recuperar no plano dos direitos e dos rendimentos. Estamos muito longe de ter recuperado tudo aquilo que nos tiraram nos anos do governo PSD-CDS, mas estamos muito longe também de responder a problemas que são problemas centrais do nosso país, sem os quais, se não resolvermos estes problemas, o país não se vai desenvolver, não vai criar riqueza, não vai distribuir de uma forma justa a riqueza que todos os dias criamos. São estas as limitações da atual solução política. O governo do PS é um governo do PS, não é, ao contrário do que às vezes a gente ouve por aí dizer, este não é nem um governo das esquerdas, nem um governo de esquerda, nem um governo de coligação, é um governo do PS, mas é um governo do PS que está em minoria na Assembleia da República e que só por isso foi obrigado a devolver aos trabalhadores e ao povo parte daquilo que lhes foi retirado nos últimos anos. Não eram medidas, várias delas, não eram medidas que estivessem inscritas no programa eleitoral do Partido Socialista. E eram medidas que nunca teriam sido levadas à prática se o Partido Socialista tivesse maiorias como aquelas que teve no passado e, portanto, só pelo facto de estar em minoria e de precisar dos votos do PCP na Assembleia da República é que foi possível forçar a aplicação deste conjunto de medidas. Mas é necessário mais. É necessário até muito mais do que aquilo que nesta altura o Partido Socialista está disposto a fazer. Sabemos que o Partido Socialista está submetido, aceitou voluntariamente um conjunto de imposições profundamente contrárias ao interesse do país, imposições vindas a partir da União Europeia e das regras que estão hoje associadas à União Europeia, imposições definidas por quem manda na União Europeia, mas que se têm revelado desastrosas para o nosso país. O Partido Socialista não se libertou dessas imposições e desses constrangimentos. E é por isso que tem também atrasado a resposta de que o país precisa para os problemas que enfrenta. No plano da criação de riqueza, do apoio à produção nacional, só há uma maneira do país dever menos, que é produzindo mais, criando mais riqueza, no plano do combate ao desemprego, no plano dos direitos, no plano da melhoria da qualidade dos serviços públicos que estão atacados foram nos últimos anos, da saúde, do emprego, da segurança social. Em todos estes planos, no plano também da justiça social, de garantir uma melhoria dos rendimentos daqueles que vivem do seu trabalho ou que trabalharam uma vida inteira e hoje vivem das suas pensões e das suas reformas. É muito pouco ainda o que foi feito neste plano e o Partido Socialista não parece disposto a ir além daquilo que tem sido, do pouco que tem sido feito, e é necessário ir muito além disso, do pouco que tem sido feito. A verdade é que estamos numa daquelas situações, e este é também um daqueles ensinamentos que podemos tirar do 25 de Abril e do período que se lhe seguiu, do período revolucionário que se lhe seguiu, é que às vezes tem mesmo de ser as populações, tem mesmo de ser o povo, mesmo contra a vontade de quem está no governo, a forçar aquilo que é necessário, aquilo de que o país precisa e aquilo que é necessário para a melhoria e para a elevação das nossas condições de vida. Eles podem até não querer, mas nós estamos em melhores condições hoje do que estávamos há 2 ou 3 anos em que tínhamos lá um governo de maioria absoluta. Estamos em melhores condições hoje para lhes exigir mesmo aquilo que eles não querem ainda fazer. E algumas coisas já foram obrigados a ceder, em algumas coisas. Nomeadamente no salário mínimo nacional, em que não queriam ter ido tão longe quanto foram, e mesmo assim foi ainda aquém daquilo que era necessário. E noutras coisas também, mas é preciso obrigá-los a ir mais longe. Nessa melhoria das condições de vida do nosso povo e na devolução de rendimentos aos trabalhadores e ao povo. E esta é uma lição que retiramos do 25 de Abril e dos tempos que se seguiram para a luta que hoje travamos. Há muitos amigos e camaradas nossos que, com esta nova situação política, criaram muitas esperanças, eu até diria muitas ilusões, muitas expectativas, e até pensaram que isto agora estava resolvido. Agora era esperar que este governo, que até tem, alguns até dizem que até tem a ajuda do PCP, vamos esperar que eles resolvam os problemas. Como a vida, o tempo e a vida estão a demonstrar, está muito errado quem assim pensou. O tempo não é de ficar de braços cruzados, não é de ficar à espera que o governo do PS, que é um governo do PS, não nos esqueçamos disto, é um governo do PS, o tempo não é de ficar à espera
que eles façam aquilo de que o país precisa, aquilo de que o nosso povo precisa. O tempo é de, organizando-nos, forçar, lutar por aquilo que é necessário, por aquilo que é justo, por aquilo que queremos, de melhoria das condições de vida, de melhoria dos nossos rendimentos, da resposta aos problemas do país. E é com essa mobilização e com essa luta que vamos forçar este ou qualquer outro governo a conseguir aquilo de que o país precisa. Naturalmente que aqui o PCP, o reforço do PCP tem um papel determinante. Porque quanto mais forte tiver o PCP, melhores condições temos para essa exigência e para esses combates que temos de travar. É bom lembrar que nós não temos apenas uma situação em que o PS está em minoria na Assembleia da República. Temos uma situação em que o PS está em minoria na Assembleia da República, em que o PSD e o CDS estão em minoria na Assembleia da República e que foi o crescimento do PCP. Ainda aquém do que é possível e daquilo que é necessário, mas já foi o crescimento do PCP que abriu caminho à situação que hoje temos. Então, se crescermos ainda mais, e vamos crescer ainda mais, se nos reforçarmos ainda mais, melhores condições temos para fazer o tanto que há ainda por fazer. Temos aí, no imediato, no horizonte, uma batalha de grande importância, o António já aqui falou nela, é a batalha das eleições autárquicas, no dia 1 de outubro. Nós, em Lisboa, a CDU está a arrancar para essa batalha, estamos, como o António aqui disse, a apresentar os nossos candidatos. Marvila vai ser no próximo mês de maio, já apresentámos em algumas freguesias, nas próximas semanas vamos apresentar noutras. Estamos a mostrar que é possível, em Marvila, como nas outras freguesias, como na cidade de Lisboa, melhorar as condições de vida de todos aqueles que aqui vivem e trabalham. É possível, com outro projeto, com um projeto da CDU, responder aos problemas que ao longo dos anos, e já são 10 anos de governo PS na cidade de Lisboa, é possível responder com outra força na Câmara Municipal de Lisboa aos problemas que a maioria do Partido Socialista não soube ou não quis resolver ao longo de todos estes anos. Problemas na habitação. Estamos aqui numa zona, nós teremos tempo para falar nisto ainda nas semanas que estão de vir aí, mas deixem-me já dar-vos um exemplo. Estamos aqui numa zona, numa freguesia que tem vários bairros municipais. Estamos aqui num deles, no bairro do Condado, existem outros aqui na freguesia. No conjunto da cidade são cerca de 70 bairros municipais, bairros que são propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, de que ela é o maior senhorio de todos estes bairros. São cerca de 100 mil lisboetas que vivem, quase um quinto da população de Lisboa que vive nestes bairros municipais, cerca de 70. Ao longo dos últimos 4 anos, o conjunto do investimento, o António lembrava aqui o que a Junta não fez ao longo destes 4 anos aqui em Marvila, e é verdade, uma Junta também do Partido Socialista. Mas olhemos para aquilo que a Câmara não fez. Uma Câmara que nestes últimos 4 anos pôs para despesas de investimento nestes 70 bairros menos do que recebeu em apenas 2 anos só da taxa turística. Só da taxa turística, já para não falar no conjunto de todas as outras taxas que a Câmara nos cobra. Só da taxa turística ganhou em 2 anos mais do que tudo aquilo que gastou em 4 nos 70 bairros municipais da cidade. Está demonstrado o grau de importância que têm os moradores dos bairros municipais para esta maioria do Partido Socialista. Falámos na habitação, podíamos falar no emprego, podíamos falar nos serviços públicos municipais que esta Câmara desinvestiu e desarticulou muitos deles, como é o caso do saneamento, espaços verdes, a higiene e limpeza urbana. Podíamos falar na cultura e no desporto, que, enfim, servem hoje mais para compor alguma programação ali para turista ver ou para grandes espetáculos dos que aparecem na televisão, mas aquilo que foi durante muitos anos, por exemplo, ao nível do desporto, conseguir levar aos bairros, a todos os bairros, a todas as freguesias, a todas as crianças e jovens, a prática do desporto, sem quaisquer restrições, com base na origem social ou na capacidade económica das famílias, como aconteceu nos tempos em que a CDU teve responsabilidades na Câmara Municipal. Isso deixámos de ter em Lisboa. Agora falam na capital europeia do desporto, mas aí está mais um invento para as televisões, mas esquecem-se que as capitais europeias constroem-se com o desporto a partir da base, apoiando o movimento associativo popular, as coletividades, a juventude, e foi tudo isso que não tivemos nos últimos anos em Lisboa, o mesmo poderia dizer da cultura, e é para tudo isto
em todas estas áreas, que a CDU propõe um caminho alternativo para a nossa cidade. Temos demonstrado ao longo destes anos, como o António dizia, não precisámos de ser poder nos últimos anos para mostrar a força da alternativa, do projeto alternativo que defendemos. E mesmo sendo oposição, fomos sempre uma oposição construtiva, que denunciou, mas que fez propostas. E que esteve lá sempre na hora de apontar o caminho para os problemas que esta governação ia criando. Quando tivermos mais força, e vamos ter mais força nos próximos anos, quando conseguirmos ter a CDU na Câmara Municipal de Lisboa, teremos com certeza a resposta para todos estes problemas, demonstraremos que o projeto da CDU, que é na área metropolitana de Lisboa, agora aí nos próximos tempos vamos dizer que isto da corrida para a Câmara Municipal de Lisboa é só para alguns, é para 1 ou para 2 ou para 3, não é? Os tais mais vão aparecendo na televisão. Não vos vão dizer, mas é verdade, e lembrem-se disto, quando os virem na televisão, eles não vos vão dizer, mas lembrem-se disto, que a CDU é, na área metropolitana de Lisboa, a primeira força no plano autárquico. Não é nem o PSD, nem o PS, é a CDU, no conjunto da área metropolitana de Lisboa, a primeira força no plano autárquico. Isto não acontece por acaso, acontece porque muita gente, mesmo alguns que noutras eleições não votam na CDU, reconhecem no projeto da CDU para as freguesias, para as câmaras municipais, o caráter distintivo, diferente de todos os outros, que resolve efetivamente os problemas das populações e que consegue acrescentar às vivências de bairro, à vida de todos os dias, melhorias na qualidade de vida e resolvendo muitos dos problemas da habitação, no emprego, nos serviços públicos, no desporto, na cultura, no ambiente, que outros não conseguem resolver. E, portanto, é esta força que temos e que as populações vão cada vez mais reconhecendo que nós temos de fazer valer nos próximos meses. Todos os que aqui estamos hoje e aqueles que aqui ainda não estão connosco, mas vão estar nas próximas iniciativas, nos próximos tempos. Todos fazem falta e só com todos mobilizados em torno desta batalha será possível, quer em Marvila, quer em Lisboa, ter um grande resultado, como vamos certamente ter, um grande resultado para a CDU. Até lá, caros camaradas e amigos, ao trabalho, muito trabalho que temos pela frente. Viva Marvila! Viva! Viva Lisboa! Viva a CDU! Viva o PCP!